Esmerai-vos na prática da hospitalidade, que vossa caridade não seja fingida. Amados irmãos e irmãs, esta noite eu tive um sonho e Deus, através deste sonho, mostrou algo muito importante. Quando eu acordei, depois de ter um sonho, que vocês vão ouvir agora, eu não entendi, mas aquilo ficou na minha cabeça, sem entender. Eu não entendi o sonho que eu tive. Foi assim, eu sonhei que eu estava num país estrangeiro. As pessoas falavam outras línguas. Eu não entendia o que elas falavam. Mas um pouco de italiano, alguma coisa semelhante, mas não parecia ser italiano. Era outra nação. Eu estava num ponto de ônibus, estava como que perdido, querendo ir a certo lugar, mas eu não entendia a língua daquele povo. Eu não entendia a língua e todos pegavam ônibus e eu precisava ir a certo lugar, mas estava como que perdido. Eu sabia como comprar a passagem, o bilhete para entrar naquele ônibus. Parecia ser diferente o método de transporte. Eu via muita gente e, de repente, se aproximou alguns estrangeiros, eles estavam esperando um ônibus. Eu conversei com eles na minha língua, em português, e eles na outra língua, mas não conseguimos se entender muito bem, eles tentando me ajudar. E o sonho acabou. Eu acordei e não entendi. Mas o tempo foi passando e o Espírito Santo, ele me colocou no coração uma palavra. Ele disse no meu coração, retrospectiva da vida. Você entendeu? Retrospectiva da vida. Eu comecei a, então, entender o que significava aquele sonho. Me fez lembrar lá no passado, quando eu era jovem, tinha 24 anos nessa época. Sim, 24 anos. Eu era um jovem dedicado no grupo de oração de jovens. Participava com outros amigos num grupo de jovens. Na casa de um senhor, onde nós nos reuníamos. Não era na igreja, era na casa de uma pessoa, um casal. E as filhas dele, ele não tinha filhos, homem, mas filhas. E esse grupo se encontrava lá, todo sábado. Na segunda-feira eles tinham um grupo carismático de oração, que era geral, jovens e adultos, e a casa enchia, católico carismático. E nós participávamos geralmente no sábado. Nós que era jovens, um grupo muito bom. Eu, nessa época, eu me lembrei que eu tive no pensamento a ideia de viajar para bem longe. Mas era um jovem de muita oração, de jejum, penitência. Procurava não misturar com as coisas do mundo, entre eu e outros amigos. Fazíamos muitas vigílias à noite. E quantas vigílias nós fazíamos? Às vezes virávamos a noite toda em oração. Era jovem de jejum, força de oração. Mas éramos novos na fé, nós estávamos ainda aprendendo, não éramos maduros, recém-convertidos, estudando ainda a Bíblia. Nessa época, quando eu tinha 24 anos, eu tive esse pensamento. Eu penso que veio de Deus esse pensamento. Não veio da minha própria cabeça, mas eu estava querendo sair fora do Brasil.
ir para outro país, mas não sabia qual país. Então, eu tinha uma moto que eu comprei com o meu serviço e a moto, ela era praticamente nova, semi-nova a moto. Eu pensei, vou vender a moto e comprar a passagem. Mas para onde eu vou? Espírito Santo me ilumina. Espírito Santo me iluminou através de uma pessoa que me deu a ideia, por que você não vai a Roma? Por que você não vai a Roma? Isso foi em 1990. 1990. Época da Copa do Mundo, quando o Brasil estava na Itália. Mas eu estava completamente desligado de jogo de futebol e de qualquer coisa. Estava me dedicando só ao caminho de Deus e nem passou na minha cabeça sobre Copa do Mundo. E conversando com um amigo muito rico, uma pessoa de Deus, ele e sua família, ele tinha uma pessoa conhecida lá, e na Itália, em Roma. Sim, uma pessoa conhecida, o nome dela é Maria Célia, na época. Maria Célia era uma mulher que casou com um jornalista, também um homem rico, um jornalista italiano. Ela era paulista, casou e teve um filho de nome Joaquim. O marido dela também era Joaquim. Um filho de nome Joaquim e uma filha de nome Marta. Era um filho e uma filha que ela tinha. E ela morava lá em Roma. Trabalhava com peregrinações e ajudava os turistas e trabalhava ela e a filha nesse sentido. Levavam a Iugoslávia, Medjugorje, Fátima, Portugal, Jerusalém, todos os lugares. Eles trabalhavam com turismo, mas eram pessoas de Deus, pessoas que faziam turismo religioso. E esse amigo, na minha cidade, em Joinville, Santa Catarina, este amigo, ele também era um homem muito rico e conhecia ela muito bem. É um homem que viajava muito para outros países. E muito dedicado na igreja, ele, a mulher. Seus filhos ainda eram pequenos nessa época. Ele me deu, conversou com ela e disse a ela que tinha um jovem que ele conhecia, estava para ir para Roma, para que ela o recebesse lá, o ajudasse. Então ele recomendou a minha pessoa, falou bem de mim e me deu o endereço da Maria Célia. Ela morava lá na Viala América, era o nome do bairro, Viala América, num edifício, ela morava num apartamento. Ele deu o endereço, o nome, o número certinho do apartamento e do prédio, desse condomínio. Eu então vendi a minha moto, mas eu não vendi para qualquer um. Eu entreguei essa minha moto nas mãos de um amigo que tinha a mesma profissão que eu, nós montávamos móveis. Nós se conhecemos num grupo de jovens, nesse grupo de jovens, na época nós participávamos. Esse meu amigo, ele trabalhava na minha profissão e foi ele que me ensinou a montar móveis. Eu não tinha essa profissão. E depois de trabalhar um ano, eu comprei essa moto, em 1989, uma moto do ano. E essa mesma moto, eu entreguei a ele para que... Eu estava pagando a moto ainda, em prestação. Mas entreguei a ele para que ele pagasse, e em vez de pagar essa moto, no caso, pagasse a passagem. Pagasse a passagem que custaria muito caro. Era o preço da moto, praticamente, a passagem de avião. Não era turismo, era uma passagem particular. E ele ficou, eu entreguei a moto a ele e ele ficou pagando essa moto através da passagem. Na verdade, a moto já estava paga, mas ele ficou pagando em prestações para facilitar o valor. Ele não tinha dinheiro para comprar a moto, então ele começou a pagar assim, por mês, porque a passagem eles fizeram em prestações, então teve essa vantagem. E a moto ficou com o meu amigo.
Mas eu não disse nada aos meus pais, eu não falei nada que ia viajar, que ia embora e não pretendia voltar. Sair pelo mundo afora. Veja que ideia. Mas não contei nada aos meus pais, mas aos amigos, sim, do grupo de jovens. Alguns amigos mais chegados. Contei a eles. Então, eu fiz uma confissão. E no dia que eu parti, já tinha comprado a passagem, estava marcado o voo. Comprei a passagem de ônibus no dia anterior. Estava tudo marcado, tudo certo. Fiz a confissão e tinha um horário que o ônibus saía da rodoviária de Joinville. Tinha um horário certo. Era mais ou menos 10 horas da noite. E eu, quando estava em casa, na hora de partir, meus pais não sabiam. Eu disse a eles, eu vou viajar, eu vou para Roma. Eu vou embora. Com uma bolsa, uma pequena bolsa verde e uma Bíblia. E a roupa do corpo. Eu não estava levando mala, roupas, a não ser a do corpo, e na bolsa uma mochila. E $100, irmãos e irmãs, $100 apenas, eu estava com $100 na carteira. Eles não acreditaram, ficaram assustados e disseram, o quê? Você vai aonde? Para a Itália? Eles não acreditaram, mas é para lá que eu vou. Tchau, já estou indo. Meus pais ficaram assustados. E esse rapaz está doido? Não, eles não acreditaram. Mas eu me despedi e peguei a estrada. Da onde eu estava até a rodoviária, dava mais ou menos a pé, caminhando rápido, uns 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos, andando rápido. E quando eu cheguei na metade do caminho, saiu um carro de uma igreja chamada São José Operário, paróquia São José Operário. Saiu um carro daquela igreja, daquele templo católico. E eu parei esse carro e perguntei a ele, você, que horas são agora? Ele falou o horário, e o horário que ele disse era o horário que o ônibus já estava para sair da rodoviária. Eu estava atrasado. Eu precisava estar lá antes, um pouco antes, mas o ônibus já estava pronto para sair. E eu ainda estava na metade do caminho. Não ia conseguir chegar nem correndo eu ia conseguir chegar. Então ele me deu uma carona, eu pedi a carona, ele me deu a carona, e fui. Quando eu cheguei lá, eu desembarquei e fui depressa para a plataforma. E meus amigos estavam ali. Eu não sabia que meus amigos do grupo de jovens estavam ali. Eles estavam lá me esperando, alegres e felizes para se despedir de mim. E tinha um entre eles que era evangélico. Um amigo que eu tenho até hoje, ele nos ama. Ele era evangélico, jovem também, solteiro na época. E nós se abraçamos e ele me deu uma barra de chocolate e um pacote de salgadinho. Esse meu amigo evangélico. Um pacote de salgadinho pequeno e uma barra de chocolate. E os outros demais não me deram nada, mas se despedimos ali, o ônibus já estava fechando a porta, já ia saindo, e foi tudo muito rápido, eu precisei entrar. Eu acenei para o motorista, ele abriu a porta. Então eu entrei, eu não tinha comido nada, até estava com fome, e foi uma inspiração divina esse amigo ter comprado este chocolate e este salgadinho, uma inspiração divina. E quando o ônibus estava indo, dentro daquele ônibus, eu tive uma visão. Vi um maço de dinheiro, mas era uma visão, eu tive uma visão. Deus me mostrou um maço de dinheiro, uma visão mental. É como que dizendo, não se preocupe, porque eu estava só com $100 no bolso. Estava indo embora. É claro que tinha um endereço, mas não sabia inglês, espanhol e nem italiano. Eu teria dificuldades, porém, eu estava totalmente despreocupado. Tem uma palavra na Bíblia que é bem conhecida. Vou dizer a vocês, alguns vão se lembrar. Buscai o reino de Deus
em primeiro lugar e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou e disse isso aos seus discípulos para que eles não se preocupassem com coisa alguma, roupa, alimento, hospedagem, não se preocupasse com essas coisas materiais. Eu tomei ao pé da letra este ensinamento de Jesus Cristo. Estava colocando em prática. Eu não estava preocupado, estava cheia de força do Espírito Santo, não estava com medo, totalmente na confiança deste versículo da Bíblia, deste episódio, deste fato em que Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Eu queria ser discípulo, eu queria ser como eles, e eu queria confiar, e estava confiando, com fé, nesta palavra. Colocar em prática, na vida real, este ensinamento. E, quando estava sentado na poltrona do ônibus, eu comi um chocolate e em seguida abri o pacote de salgadinho. Era um pacote pequeno de salgadinho. Eu abri aquele pacote, comecei a comer o salgadinho e dentro tinha uma figurinha lacrada. Sim, tinha uma figurinha lá dentro e um lacre. Não dava para ver que figurinha estava lá, tinha que abrir o lacre. Estava dentro do pacotinho de salgado. Eu abri, depois de consumir aquele salgadinho, abri aquele lacre e tinha uma figurinha e nela estava a bandeira da Iugoslávia. Sim, a bandeira da Iugoslávia. Dentro daquele salgadinho, daquele pacotinho e daquele lacre. Eu então, na mesma hora, no mesmo momento, pensei, Deus quer me levar para a Iugoslávia? Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, só $100 e vou para Roma. Como vou para a Iugoslávia? Não pensava em ir para a Iugoslávia, jamais. Meu pensamento era ir para Roma. Eu estava indo para Roma. Mas a figurinha não era de Roma, era da Iugoslávia. Vou explicar. Na época da Copa, em 1990, diversos países estavam na Itália, nessa competição de jogo. E os brasileiros, eles fizeram um salgadinho e colocavam figurinhas de todos os países que estavam lá, na Copa, para jogar. E nesses pacotinhos de salgado, cada pacotinho a figurinha de um país. Eram diversas figurinhas de diversos países. O amigo que me deu, ele é evangélico, e ele é ainda. Mas desde a época que era solteiro, ele era evangélico, de certa igreja. Ele não sabia que dentro do pacotinho tinha figurinhas da Copa. Ele não sabia. Mas ele era evangélico, jovem, e inconscientemente ele me deu aquela figurinha, colocou nas minhas mãos, sem saber que era de lá, porque quem abriu o pacote fui eu. E eu pensei, Deus quer me levar para lá, mas não tenho dinheiro. Então, meus irmãos, eu guardei aquela figurinha da bandeirinha da Iugoslávia. Sim, eu guardei. O ônibus foi até São Paulo. E lá no aeroporto de Cumbica, naquele aeroporto, estava lá, já no outro dia, pronto para embarcar no avião 474, um avião enorme, que tinha capacidade para umas 200 a 300 pessoas, um avião muito grande. Ele partiria de São Paulo ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a Milão, de Milão a Roma. Estava lá sentado, de repente apareceu uma mulher, uma moça, de uma falsa religião. Sim, ela apareceu, uma religião, não sei se existe ainda essa religião, mas é falsa essa religião. Hare Krishna,
Hare Krishna. Sim, era Hare Krishna, e ela veio e sentou perto de mim, começou a conversar. E como ela começou a conversar, na medida que estava conversando comigo, eu fui me sentindo mal. O clima não foi bom. A conversa dela e tudo o que ela disse, aquilo me botou para baixo. Eu que estava cheio de força, de confiança e de fé, parecia que estava abatido agora, meio entristecido, sozinho ali. Depois ela saiu. Aquela mulher trouxe uma presença do mal, aquela jovem. Sim, ela trouxe uma presença do mal, mas eu consegui me recuperar e embarquei no avião. E do avião saí de São Paulo, fui até o Rio, pegou uma gente e estávamos em viagem para Milão, Itália. Muita gente rica nesse avião, e do meu lado sentou um senhor de idade, um advogado do Rio Grande do Sul. Ele tinha escritório no Brasil, escritório em Milão, no estrangeiro. É um homem muito rico, um homem de muita idade. E começamos a conversar. Ele mostrou a foto da mulher dele. Eu não sei se ela já era falecida, não me lembro. E conversa vai, conversa vem. Ele me deu o telefone dele, o endereço do escritório dele. Gostou muito da minha pessoa e nós conversando. Eu tirei o meu sapato. E ele viu que eu tirei meu sapato, ele tirou o dele também. O dele era um sapato italiano, um sapato bico fino, muito bonito. O meu era um sapato mais simples, sabe? E para aliviar os pés, nós tiramos os nossos sapatos. Ele nunca fez isso, ele viajou muitas vezes. Com frequência ele viajava, por exemplo, nunca fez isso, mas como ele viu fazer, ele fez também. E quando o avião estava descendo em Milão, o que aconteceu? Eu coloquei meu sapato com dificuldade, os pés incharam. E ele tentou colocar o dele, ele não conseguiu colocar o sapato, porque os pés inchou e o sapato dele era mais justo, mais estreito. Ele ficou muito embaraçado e então eles arrumaram um chinelo, ele desceu de chinelo. Veja que situação, amados irmãos. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Os pés, por causa da altura, eles inchou, mas o meu, como era um calçado mais largo, mais folgado, eu consegui colocar, mas o dele, ele não conseguiu. Desceu de chinelo em Milão. Aí nos despedimos. E depois, dali de Milão, o avião levantou o voo e foi até Roma. Descemos em Roma. Lá em Roma, o que aconteceu? Quando eu desci, eu não sabia falar italiano, espanhol, nem inglês. E não sabia nem como sair daquele aeroporto. Não, eu não sabia como sair do aeroporto, não tinha experiência alguma. E segui um número de pessoas que estavam saindo do aeroporto, peguei uma certa fila. E quando chegou a minha vez, diante de um agente, eram as perguntas que eles faziam para os turistas, aqueles que estavam em peregrinação, iam entrar no país, tinham que passar por um agente, uma fiscalização, onde eles faziam algumas perguntas. E quando chegou a minha vez, ele perguntou em italiano o que eu vim fazer no país. Eu não entendi muito bem, daí eu falei, eu vim fazer peregrinação. Aí ele falou, peregrinágio. Sim, pode passar. Eu passei e tentei sair do aeroporto, não consegui. Precisava pegar um ônibus, ir até o centro, sair do aeroporto. Tive um pouco de dificuldade, não sabia como ligar, telefonar, não sabia como usar o telefone, como comprar uma passagem de ônibus. Estava como que perdido, mas... Então eu saí daquele aeroporto caminhando a pé, pelo um asfalto, sem direção, sem saber para onde ia.
Sozinho naquele asfalto, a certa distância, ainda perto do aeroporto, veio uma viatura da milícia italiana. Milícia. Era a polícia. Eles viram eu vagando e deram a volta e me abordaram. Eram duas moças muito bonitas, bem vestidas, jovens também. Elas falaram em italiano o que eu estava fazendo ali, para onde eu ia, da onde eu vim e para onde eu ia. Eu falei na minha língua, em português, elas não entenderam muito bem, mas deu a entender a ela que eu precisava pegar um ônibus para ir até o terminal central. Então elas me orientaram em italiano e eu percebi e consegui entender que deveria pegar um ônibus. Foi o que eu fiz. Eu voltei e peguei o ônibus. Consegui pegar o ônibus e cheguei ao terminal central de Roma. Agora eu precisava achar o endereço da Maria Célia. Via América, os ônibus lá eram por numeração, mas eu não sabia como comprar passagem, como funcionava o sistema urbano de coletivo, eu não sabia na época. E não sabia inglês, não sabia espanhol, não sabia italiano. Tive uma dificuldade um pouco grande. Mas então, as horas foram passando e foram passando. Eu acabei ter que dormir na rua. Aquela noite eu dormi na rua. Eu dormi na rua e no outro dia eu precisava achar o meio de encontrar esse endereço, chegar até lá. Eu então me informava com um, eles não me entendiam, informava com o outro, mostrava por escrito o endereço, porque o endereço era fácil de compreender. Então as pessoas notaram que eu queria ir naquele endereço e deveria pegar um ônibus com uma numeração tal, que dali do centro ele ia até um outro terminal. E de lá do outro terminal pegava outro ônibus. Era por número. Eu não sabia como comprar passagem, via que as pessoas subiam e desciam nos ônibus. Entrei no ônibus que tinha um certo número que dava para proximidades até o outro terminal, onde deveria pegar um outro ônibus com outro número para chegar próximo a Via América, lá na Itália, em Roma. O que aconteceu? Eu entrei no ônibus, os ônibus abriu as 3 portas. Porta de trás, central e da frente. Não tinha cobrador, tinha simplesmente uma maquininha nessa época, onde as pessoas colocavam um cartãozinho e ela carimbava. Mas eu não sabia como fazer isso, onde comprar, o que fazer, e não falava a língua deles. Então eu entrei assim, sem pagar, na minha inocência, e fui. No outro terminal, eu mostrando para os italianos que estavam dentro do ônibus, eles foram me indicando, e eu peguei o outro ônibus e parei próximo. As pessoas me ajudaram. Eu era como um mudo para eles, e eles como um mudo para mim. Mas, como o endereço estava escrito, foi possível chegar lá. Cheguei diante daquele prédio enorme, bati a campainha do apartamento X, e atendeu, era a Maria Célia. Ela ficou muito feliz, ela foi muito hospitaleira, caridosa, me recebeu, já estava me esperando. Eu ia aparecer lá, por causa do meu amigo lá de Joinville, que conhecia ela. Então já estava tudo tratado, combinado, certinho. Cheguei. E ela tinha 2 apartamentos, um mais em cima e outro embaixo. Ela fazia trabalho de turismo, peregrinação, religioso. Eu dormi no apartamento de baixo e fui muito bem acolhido. E dali eu saía para diversos lugares em Roma. Conheci diversos lugares em Roma, mas eu saía sozinho. Às vezes eu me perdia, me achava. E quanto ao ônibus, eu entrava e descia e eu não pagava ônibus. Eu não pagava porque não sabia como fazer e achava que era assim mesmo.
E fui conhecendo diversos lugares em Roma. Passei por diversas situações. Então, o que aconteceu? Eu pensei em voltar para o Brasil, mas a Maria Célia, ela disse, você precisa ir até a Iugoslávia, você precisa ir a Medjugorje, lá onde tem as aparições de Nossa Senhora. Ela fazia muito turismo para lá, os pessoal estrangeiro. Mas antes disso, amados irmãos, antes disso, teve um seminário italiano, uma fazenda muito bonita, um prédio onde tinham cerca de 50 e tantos apartamentos. Lá tinha os sacerdotes e os seminaristas, era uma fazenda, eles tinham plantação de vinha, vinhedo. Eles eram muito ricos, tinham uma comida muito boa, pessoas que trabalhavam na lavoura e pessoas que faziam a comida para eles. Um lugar muito bonito, muito legal. Um tal de Ângelo lá, que eu nunca vi essa pessoa, esse Ângelo, ele que arrumou tudo isso e queria que eu ficasse lá. Mas era um hotel que se pagava, porém, eu não precisei pagar coisa alguma. Alguém estava pagando por mim. E eu não sei se era o Ângelo ou quem era. Se era a Maria Célia ou a Marta, filha dela. Não sei. Mas conseguiram para mim e eu estava lá, nesse seminário, essa fazenda. E fiquei um tempo lá. E quando eu estava lá, conheci um jovem do Brasil, que morava no norte do Brasil, que era morador do norte do Brasil, que era um menino de rua, eles italianos acolheram ele, eles tinham uma comunidade no Brasil, naquelas regiões, acolheram e levaram ele para a Itália. E ele estava aprendendo outras línguas, aulas particulares, os italianos acolheram e estava ajudando muito bem, ajudava com caridade este jovem. Ele já estava há cerca de 2 anos lá na Itália e recebia aulas particulares de outras línguas. E conheci esse jovem, Lauro, o nome dele é o Lauro. O Lauro teve um testemunho, em outra ocasião eu vou contar o testemunho dele, mas ele foi um jovem que quando criança passou uma provação terrível, terrível na vida dele. Um pouco dramática. E o que aconteceu? Passou alguns dias, a Maria Célia queria pagar para mim, sim, ela queria pagar para mim um turismo para Medjugorje, lá na Iugoslávia. E eu não tinha dinheiro, mas ela disse que ia bancar tudo. A filha dela, a Marta, quis pagar para o brasileiro, o Lauro, que estava lá. Então foram 2 passagens, hotel, navio,